Hoje aqui? Vamos voltar para os anjos. Na página 82. Deus, quando quer fazer referência ao início da vida de alguém, diz: desde o dia em que nasceste, mas nunca desde o dia em que foste criado, né? Não é assim que a Bíblia diz com o ser humano? Ó, desde o dia que nascestes. Mas você vai observar que o anjo não nasceu. Aí a Bíblia vai dizer com ele, desde o dia, né, a Bíblia fala para querubim, que era o diabo, desde o dia em que foste criado, porque o anjo ele não nasceu, ele foi criado. E assim, ó, nós procriamos, certo? Os anjos não, Deus criou um por um. Não, tá? Até a palavra fala que seremos como Deus, né? Isso, mas desde o dia em que fosse criado, quando o Criador fala da nossa criação, ele volta ao primeiro homem, Adão, que foi formado do pó da terra. Nós nascemos, mas ele, o rei de Tiro aqui, que está se referindo ao diabo, porque o texto não diz desde o dia que nasceste, porque os anjos não nasceram, não se procriam, eles foram criados um a um. Quarto ponto é esse rei que é chamado de querubim ungido, está se referindo aí no caso ao diabo, né? Vai para baixo um pouquinho, diz assim, a partir do texto de Isaías 14:12, que se conhece o termo Lúcifer, mas na verdade a palavra Lúcifer, nós vamos estudar isso uma outra hora, vem do latim, tá? Que no texto de Isaías, querubim ungido, Ezequiel aparece como Eileel, tá? El significa Deus, que significa Lúcifer ou luzeiro, cortado aí para outra tradução, né? Portador de luz. Significa ungido, o luzeiro que caiu. Ezequiel aponta as causas da queda. Por quê? Porque achou-se iniquidade em ti. Elevou-se o seu coração, soberba. Por causa da sua formosura, corrompeste. Toda vez que você manifesta a soberba dentro de você, você está manifestando o caráter de Lúcifer. Isso, em nome de Jesus. Toda vez que a soberba aparece, você está manifestando simplesmente o caráter do diabo. Olha que perigo, tá? Subirei ao céu, o que ele diz? E tu diz, aqui ó, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Ele diz, eu sou um cara, né? Pela multidão da tua iniquidade, pela injustiça do seu comércio, profanaste os teus santuários. E as informações retidas no livro do profeta Isaías sublinham a altivez dele. E dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, e me assentarei na banda dos lados do norte, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E Deus falou assim, é ruim, hein? Esse perdeu totalmente o juízo. Perdeu ou não? Com certeza. Perdeu. Diante de tais atitudes, restou-lhe a queda, a expulsão, como sublinha Brunelli. E aí vai dizer a Bíblia, né? Apocalipse 12, versículo 4, na página 83. A página 83 vai dizer aí, ó, na parte que está afastado do texto, no começo dela aí, no final das linhas diz: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Está se referindo a anjos. E lançou-os sobre a terra. A natureza de Lúcifer após a sua queda. Após a sua queda, Lúcifer tornou-se absolutamente corrompido, não possuindo nenhuma fagulha de bondade em sua natureza. O ódio que ele nutre contra Deus e a sua obra é vastamente evidenciada pelas escrituras sagradas. E por esse motivo é chamado também de Satanás, que quer dizer o quê? Adversário. O nome da palavra hebraica é Satã, que significa adversário. E outra, a palavra adversário é usada, não surgiu com o nome do diabo não, tá? Ela já existe há muito tempo. Por exemplo, aquele anjo que apareceu para Balaão, tá aí ó, em Números 22, ele foi chamado como anjo adversário. Anjo Satanás, anjo adversário. Era adversário de Balaão no caso, tá? Homens na Bíblia foram chamados como adversário. Então é um adjetivo de Satanás, do diabo, que foi dado para ele como nome. Ok? A Bíblia também tem outros nomes para Satanás. Como que ele é chamado também? Chamado de diabo
serpente, Beelzebu, príncipe desse mundo, potestades do ar, maligno, capiroto. Capiroto é a torre que inventa aí. Como é que é? Satanás, então, ele era o braço direito de Deus, porque tudo que ele faz aqui, ele era o braço direito. Ele era, que ele tinha um cargo elevadíssimo do céu, isso a gente ele era. Tanto é que a Bíblia vai dizer que ele era diferenciado. Ele foi ungido, não teve ele? Ele ungido, né? Só ele? Não, a Bíblia fala dele, né? Não, isso significa que existe outro. Ele é um homicida e mentiroso e pai da mentira. Então, todas as vezes que você mente, quem é o pai dele? Você se torna filho do diabo. Quem é o pai da mentira? Se você mente, você está usando a característica de um filho do diabo. E outra, irmãos, é um pecado que as pessoas não se atêm. Tá? A gente fica, o cara fez isso, fez aquilo, e às vezes mente o dia todo. Né? A Bíblia fala que os mentirosos serão lançados. Uma pessoa adulterou, é tirado da comunhão da igreja. Amém. Essa igreja que afasta. Amém. Por que ele mente e ninguém afasta ele da igreja? Não é ter ninguém não. Será que pecado tem pecado tem tamanho? Não. Pecado tem tamanho, tem? E tem peso. As consequências dele são diferentes, mas o pecado é o mesmo tamanho. O mesmo tamanho. Sobre bula, eu nunca vi ninguém pregar na lista dos que vão ficar de fora. Mentirosa, né? Porque isso aí fere justamente aquilo que... E se eu roubar uma agulha ou roubar um avião, tem diferença? Não. É pecadinho ou pecadão? É o mesmo tamanho, pastor Luciano? Ou não? É o tamanho? É pecadinho e pecadão? Pecado. Se eu mentir ou matar alguém, um pecado é maior que o outro? Não. As consequências podem ser, mas o tamanho do pecado não é o mesmo? Porque a Bíblia diz que a mentira vai me levar para o inferno e o homicida vai para o inferno também. Você entendeu? Mas o diabo quer que alguns pecados se tornem de estimação e é nesses pecadinhos aí que a pessoa vai acabar, que chama de pecadinho, né? É que vai acabar tropeçando. E tem que tomar tanto cuidado com essas coisas, porque no cotidiano, a gente tem hora que a gente aquela questão de querer ser afável a todo mundo, né? De repente você está dando uma orientação a uma pessoa ali, e de repente fala isso e tal. Você não se dá conta de que algo ali está ferido. Tem que tomar cuidado. Hoje eu fui numa irmã, tinha um café lá. A hora que eu tomei o café, eu falei, isso aqui, eu pensei comigo, se jogar na boca de um defunto, ele gosta por forte. E aí, pastor, gostou do café? Graças a Deus, ela sabe quem é. Eu falei pra ela. Aí, eu falei, gostou do café? Graças a Deus que eu tenho uma amizade com ela. Eu falei, isso aqui, ó, pelo amor de Deus, quem fez café aqui? Tá horrível. Uma coisa simples, uma coisa simples. Alô? Atendeu o telefone. Alô, quem é? Quem é? Fala que eu não tô. Fala que eu não tô. E aí? Melhor desligar. Hã? Melhor desligar. Fala que eu não tô. Já aconteceu, será? Vou fazer vocês. E aí? Bom, demônio, as táticas de Satanás e dos demônios são a mentira, o engano. Olha, quais são as táticas dele? Vamos ver quais são as táticas para a gente ir para frente aí. As táticas de Satanás: mentira, engano. Olha que mentira aqui o autor colocou em primeiro lugar, né? Engano, homicídio e qualquer outro tipo de destruição por intuito de fazer as pessoas se afastarem de Deus. Uma destruição. Os demônios lançam mão de qualquer artifício para cegar as pessoas ao Evangelho e mantê-las presas às coisas que impedem de aproximar-se de Deus. Também procuram usar a tentação, a dúvida. A tentação é foi o que o diabo usou lá
tentar derrubar ela. A dúvida, será que eu sou salvo mesmo? Será que eu sou batizado com o Espírito Santo mesmo? A culpa, eu fiz isso, eu acho que eu vou para o inferno. O medo, a confusão, principalmente dentro da igreja, a doença, a inveja, o orgulho, a calúnia ou qualquer outro tipo de meio para destruir o testemunho da unidade dos cristãos. Tá? Vai aí, depois aí na página 85, na terceira linha, diz assim: os demônios, por serem espíritos sem corpos, o demônio não tem corpo. Então, se ele não tem corpo, acho que é uma do ódio de Satanás, é esse, ele não tem um corpo. E nós temos um corpo. Então, ele precisa de um corpo para habitar. Ok? Ele odeia a gente porque nós temos um corpo. Para ele se manifestar, ele tem que entrar em alguém. Você nunca vai ver o diabo chegar para você e dizer: prazer, sou o diabo, vim te matar. Nunca vai ouvir. Ele tem que entrar em alguém, ele tem que usar um corpo para poder que dê legalidade a ele. Por isso que a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Se alguém destruir o templo, o seu corpo destruirá o templo de Deus, tá? E ele quer ofuscar a nossa semelhança de Deus. Ele quer desfigurar você. Ele quer que cada dia você pareça menos com Deus. Ele quer adulterar, né? É o que está acontecendo hoje em março. Isso. E ele quer que você não se pareça com Deus. Bom, eles também disseminam, não só isso, mas eles também disseminam doutrinas falsas. O apóstolo escreve aos crentes a doutrinas de demônios. Então os demônios têm suas doutrinas também. Temos que tomar cuidado para não estarmos aprendendo da parte do inimigo doutrinas de demônios, que seriam abundantes nos últimos tempos. Olha o que diz aí, 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, será que nós estamos vivendo nos últimos dias? Sim. Estamos, né? Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Por isso que você tem que estar firmado na palavra. Aleluia. Na Bíblia. E nos últimos dias, se a gente não tiver firmado na palavra, tem muita gente que vai rodar. Vai rodar. Muita informação, né? Muita gente tem muita comida ruim, né? E aí a gente já começa, quando a gente tem a palavra de Deus, a gente fala: não, ele está falando, não está dentro da palavra. É isso aí. Olha, isso aí. E tem pessoas hoje, irmão, que estão com a cabeça totalmente atrapalhada aí. É um doidinho aí, porque o camarada tem intelecto, ele é inteligente. E é uma das artifícios que o diabo, o anticristo, vai ter. Quando ele se manifestar, ele vai ter poder de persuasão. Ele vai falar, ele vai convencer. Ele vai ter. A pessoa vai falar: esse é o cara, esse cara aí que está falando é o cara. E vai acreditar E hoje tem pessoas que o espírito do anticristo já está na terra. E tem pessoas que estão se deixando levar por comichões nos ouvidos, doutrinas de demônios. E totalmente atrapalhado. Oi, pastor. Fernando, vou fazer uma pergunta mesmo. Em cima dessa doutrina do demônio que o senhor citou agora, que nós estamos aprendendo, entra vários costumes que o senhor acabou de citar de várias situações de países diferentes, porque é culturas que não tem comprovação bíblica, né? Então, às vezes, a pessoa acaba relevando por esses motivos, mas é a costume daqui que nós vamos praticar. E acaba acompanhando essa doutrina que acaba... A doutrina de demônio é tudo aquilo que está fora da palavra. Teologia da prosperidade, né? Se estiver longe da palavra, né? Se estiver fora da palavra de Deus, é doutrina de demônio. Tudo aquilo que você fala assim: mas me mostra na Bíblia que isso é doutrina de demônio. Se fugir da palavra de Deus, tudo que foge da palavra de Deus é doutrina de demônio. Agora, vamos guardar uma coisa, que existe diferença de doutrinas e costumes, tá? Essas práticas. Doutrina é uma coisa, costume é outra. Não vamos confundir uma coisa com a outra. Doutrina é conjunto de ensinamentos. Costumes são coisas locais, tá? O índio anda nu. É costume ou é doutrina? O índio nunca usou roupa. Está isolado no meio do nada. E nunca vai conseguir chegar a roupa lá e estão tudo crente. Vão para o inferno? Não. Sim ou não? Não. Uai, mas está tudo nu.
Agora, e o costume, isso aqui na nossa cultura, você andando nu pra rua? Aí vai preso. A primeira lei que passou. Então, para nós, ó, olha só, para nós é o seguinte, se você me diz assim, ó, se eu apontar o dedo para você assim dizer D, faz favor, vem aqui, eu vou pro inferno por causa disso? Que país que é mais? Eu tenho que voltar já estou voltando na matéria costumes e. Pega aí, ó, dá um exemplo. D, vem aqui, faz favor. Eu vou pro inferno por causa disso? Agora, se eu sei que o sinal está vermelho e eu falo, eu vou atravessar esse sinal vermelho, e na hora bate um carro e eu fiz por querer aquilo, atravessei o sinal vermelho, eu vou pro inferno? Você tentou acontecer? Tudo depende. Sim ou não? Eu creio que sim. Não, eu não fui um descuido, eu não descuidei, eu falei, eu vou passar. Não pode passar, mas eu vou passar. É pecado. É pecado. É pecado. Agora, na Indonésia, você apontar um dedo para uma pessoa, você vai preso. Porque você fazer aquilo é um ato obsceno. É um ato obsceno. É como você fazer de outra maneira com o dedo aqui. Entendeu? Mas lá é tão grave, no Peru, você falar um palavrão, você vai preso. Você entendeu o que é cultura agora? Deu para entender o que é cultura? Mas vai muito mais longe, não vamos voltar para cultura e costume. Isso é para uma outra matéria, para uma outra aula, para um outro dia. Pastor? Ah lá o pastor Felipe colocando mais fogo, vai. Não, é sério. Dentro do que o pastor levantou. O que acontece que eu entendo que é uma doutrina do demônio que nós temos que combater? O que fala na carta de 2 Pedro, capítulo 2, que fala que dissimuladamente haveriam os falsos ensinos, dissimuladamente, quer dizer, encobertamente por trás da palavra, que negariam o próprio Redentor. Tudo que negar Cristo vai fazer... Vou dar um exemplo, alguma coisa que te ensina a adorar um ídolo. Sim. Doutrina de Não, demônio. mas não precisa nem ser isso. Não precisa ser isso. Por exemplo, fala assim, ó, não precisa mais ir para a igreja. Para mim é uma doutrina de demônio. Porque a Bíblia fala, não precisa mais. Tem muitos desigrejados, sabe disso, né? Acho que pelo vídeo aqui eu vou encontrar um monte de desigrejados ouvindo aqui pelo... Mas me perdoe, mas para mim é uma doutrina de demônio. Por quê? Porque primeiro a Bíblia diz que nós somos um corpo, ligado no mesmo corpo. Se um corpo todos sofrem, e não sei o que. A Bíblia fala, não deixando a congregação como é costume de muitos. Eu compreendo. Mais vale um dia na porta de Deus do que em qualquer outro lugar. Há vários versículos da Bíblia que corroboram de que eu devo, e eu posso mostrar muito mais versículos aqui que corroboram para dizer que você deve congregar, que você deve estar na casa de Deus, que Paulo orientou para estar na casa de Deus. É claro. Oferta de sacrifício. Doutrina de demônio. Entendeu? Então, se entendeu? Jesus sacrificou por nós, nós vamos fazer sacrifício. Ok? Vamos terminar aqui com vamos lá. Destino de Satanás e dos demônios. Qual é o destino dele? Lago de fogo. Há pelo menos 3 juízos progressivos que podemos distinguir a origem da natureza do julgamento. Satanás lançado sobre a terra é o primeiro juízo. Satanás será acorrentado no abismo, segundo juízo. E a condenação final, após o milênio, no Guiena, lago de fogo, terceiro juízo. Pois está sob sentença de condenação. Para o diabo não há mais salvação, tá? Já opera nele o espírito do erro. 2 Coríntios 4,4, não tem mais, ele está condenado sobre uma maldição, por isso será expulso, será amarrado no abismo e finalmente ficará preso eternamente no lago de fogo. Reflita sobre como conhecer os aspectos ligados à natureza, à ação e ao destino final de Satanás e dos demônios que ajudam a ser preparados contra a força do mal. Olha que interessante, a Bíblia diz que um dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Eu acredito que até o próprio diabo um dia vai ter que dizer, Ele é o Senhor. Faço uma pergunta pra você, quando você era mais novinho, quando você era colorista, já foi cafezinho com o seu medido? Já.
E eu acreditava que ele bebia o café. Evaporava, né? Minha mãe colocava sempre perto da janela onde batia sol, né? E eu acreditava que ele bebia o café mesmo. Falei, vai, não é que ele bebe café mesmo? Por isso que ele é pretinho assim. Vamos pro intervalo. Já passamos até do...